Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Os Estrategistas do Reino. Aqui a gente já tratou sobre a matriz ICP. Se você ainda não viu o vídeo, dá uma clicada aqui, tem um vídeo longo nesse canal tratando da origem da matriz ICP, onde tem mais de 35 anos de aplicações e entendimentos dentro de empresas, dentro de multinacionais, onde eu desenvolvi essa matriz, apliquei essa matriz ICP e ela ajudou muito a evoluir essas pequenas empresas, médias empresas e até mesmo atuar dentro de grandes empresas. E vou te mostrar aqui agora um trecho muito importante dessa matriz, uma função muito boa para ela, para você distribuir as suas áreas da empresa, independentemente do tamanho da sua empresa. Tá? Você pode ter uma empresa com uma pessoa só, ou você pode ter uma empresa com 100 pessoas. É interessante você ter isso aqui no seu entendimento, mesmo que você seja sozinho. Ora você vai estar aqui no I, que significa informação, ora você vai estar aqui no C, que é criação, transformação, inovação, e ora você vai estar no P, que é o operacional, vendas, o poder. Né? Então é informação, criatividade e poder. É a matriz ICP. Bom, então eu vou distribuir aqui mais ou menos de uma empresa média para grande, mas depois a gente dá uma olhada mais especificamente numa empresa pequena. Vamos lá. Vamos dividir primeiro essa matriz em 4 triângulos. Tá? A gente vai fazer um triângulo aqui no meio, fazendo um triângulo invertido aqui no meio, você já tem 4 triângulos. Tá? São essas 3 áreas, e aqui é uma área de interseção, pois muitas áreas da empresa acabam transitando entre as duas. Vamos colocar as específicas. Informação. Uma empresa pequena, de onde que ela obtém a maior parte da sua informação? Lógico que é nas vendas, tá? Em vendas ou também em atendimento, né? Atendimento ao consumidor. Então são as duas áreas onde você está em constante coleta de dados, ou deveria estar em constante coleta de dados para a sua empresa. Mais ou menos aqui o atendimento, mais ou menos aqui as vendas. Tá? A gente não vai obedecer exatamente qual é a ponta mais importante, até porque as empresas que hoje têm uma área de pesquisa já elaborada, uma área que a gente chama as grandes empresas chamam de BI, Business Intelligence, né? Uma área onde você detecta as tendências de mercado, captando o máximo possível de informações, trata essas informações, né? Existem inúmeros sistemas já que te ajudam a tratar essas informações, Power BI, até mesmo dentro da Salesforce. Grandes corporações mundiais estão ligadas a grandes sistemas de análise de dados, de coleta de dados também. Né? Uma grande fonte de coletas de dados são os seus sites, né? São os seus, vou deixar aqui o BI, que é o Business Intelligence, que está sendo levantado aqui. Um grande local de coleta de dados são os sites, são as redes sociais, são seus aplicativos, toda a ponta que você tiver de contato com algum cliente é excelente para a coleta de dados. Mas por que é importante que o pessoal do atendimento se entenda nessa ponta de inteligência? Lá no meu primeiro vídeo eu já explico isso. Quando você separa em áreas, as pessoas meio que se sentem pertencentes àquela situação. Então elas começam a estudar um pouco mais, começam a se entregar um pouco mais. Aquela mocinha do café, né, que serve café, se você falar para ela que ela é um contato com o seu consumidor, que é importante ela passar para vocês a inteligência, se a pessoa gostou do café, se ela gostou do atendimento, se ela saiu mais feliz do que entrou naquela situação. É uma inteligência que está sendo levantada e às vezes muito útil, às vezes ganha um cliente, às vezes ganha muitos clientes com uma inteligência levantada ali. No momento que você fala que ela está na área de inteligência da empresa, essa pessoa ela passa a ver vídeos no YouTube, tem um monte de vídeos no YouTube, de levantamentos de dados de inteligência. Ela passa a fazer cursos de inteligência. E isso aconteceu comigo num case dentro de um banco. Né? As mocinhas que atendiam, que estavam debaixo de diretores que pressionavam por vendas, eles não se falavam e existia uma guerra interna de levantamento de vendas apenas. Né? Eles brigavam entre eles e gerenciavam equipes inteiras abaixo dele, e essa briga de vendas, né, elas escondiam até dados. Mas, poxa, se você multiplicar essa base, né, onde você tem cada grupo de 10 pessoas, são 10 grupos de 10 pessoas, são 100 pontas de levantamento de dados.
Então sempre está multiplicando o seu fator de inteligência. E quando eu expliquei isso, quando eu unifiquei esses dados, a inteligência levantada foi absurda. O aumento do faturamento coletivo foi absurdo. As premiações foram absurdas. Então antes eles brigavam por um nichozinho, hoje eles crescem exponencialmente. Isso aumentou muito. Claro, eu cruzei com dados digitais, cruzei com uma série de outros dados que eles também pecavam um pouco nesses dados. Então acabamos evoluindo e muito nessa ponta de inteligência. Tá? Quem está aqui também é o RH. Né? O RH das empresas também fica por aqui. Por que eles ficam aqui, o RH? Porque o RH é a ponta de contato com o exterior. Ele é uma ponta de contato de levantamento de dados. Apesar do RH operar em toda a área e distribuir inteligência para toda a área, e até mesmo gerar o tratamento interno, né? Ele vir aqui, em dados momentos ele está com essa carapuça aqui, né? Ele veste e vai trabalhar com a gestão interna, essas pessoas estão bem, né? Inclusive ano que vem, por causa da NR1, o RH vai ter muito trabalho. Então eles vão ter que gerir toda essa empresa. Mas o RH é uma ponta de levantamento de dados. Né? Quem está interessado em trabalhar na minha empresa, por que está interessado em trabalhar na minha empresa, como está o mundo lá fora, como nos enxergam. Né? É muito legal nesse momento que você está contratando também obter dados. Enfim, em quase todo momento dá para obter dados. Né? Se você fala assim, até nas contratações externas dá para você obter dados, mas os mais importantes setores de coletas de dados são esses daqui. Aí vamos vir aqui para a maior área da empresa. Essa área aqui é a de operações, né? É a área de operações. Então as operações, elas ficam do poder, que é o seu lado direito, que é o poder de realizar. Né? Quem tem poder de realizar são as operações. Quem está aqui dentro das operações? Todos os executivos, todos os gestores, toda a parte de chão de fábrica, todo mundo que produz o produto, todo mundo que trabalha para que a empresa cresça, para que a empresa prospere, a empresa entregue o que promete, está aqui. Se for um serviço, é quem põe a mão na massa, se for um produto, é quem produz o produto, se for um site, são os programadores, né? Ou seja, quem deixa isso de pé. Então, aqui a gente coloca a TI, apesar de TI ser tecnologia da informação, mas a TI é um braço operacional. Nesse momento, ela pode, lógico, transitar. Aqui ela dá suporte a trazer informações, mas a TI basicamente é um operacional. Né? Ela deixa de pé uma operação, principalmente as operações mais modernas, que dependem muito dos sistemas. Né? Aí você tem compras, financeiro, tudo que for compra, financeiro, é tudo por aqui, financeiro, compra, a gente vai ter aqui uma área de logística, né? Você vai ter logística, né? Aí você vai ter, gerenciando tudo isso, gerenciando o financeiro, você vai ter a controladoria, né, que gerencia esse financeiro, e a controladoria, lógico, que veste a carapuça da operação toda, mas aqui, geralmente é nessa área, dependendo do modelo da empresa, né? Se for um modelo de uma empresa estritamente de atendimento e vendas, se for um site que só tem atendimento e vendas e operação, está todo mundo aqui. Mas numa empresa padrão, né? Ela tem a maior concentração de pessoas aqui. E isso daqui, esses dois lados, como eu já disse, foram a base durante muito tempo da história. Né? Se levantava informação, e se fazia algo. Se levantava alguma informação e se fazia algo. Eu detectei que está faltando dentista no meu bairro. Né? Eu fiz uma análise, eu olhei, passei por 10 ruas, não tinha nenhum dentista. Conversei com 5 vizinhos, não tinha nenhum dentista. Eu fui lá, comprei uma franquia de dentista, montei e pus aqui. Né? Então você teve a informação e teve a ação. Né? Informação e o poder. Por que poder? Porque para você executar essa ação, você tinha que ter tido algum poder. Né? Você precisa ter o poder financeiro, ou o poder do seu trabalho, ou o poder do seu ensino. Você precisa ter o poder para realizar essa ação. E aqui no meio, isso aqui um pouco mais, digamos, do meio do século passado para cá, né? Onde você começou a ter muita concorrência, começou a ter um mercado um pouco mais com acesso à informação, né? Um pouco mais
de distribuição da quantidade de informação e um pouco mais de acesso a capital, você começou a ter a área de criação, a área de inteligência. Então, a gestão da empresa, que é a direção, todos os diretores, né, toda CEOs, todos C-level, todo diretor de empresa tem que estar apontando para uma área criativa, para uma área de inovação, para uma área que traga o novo. Os visionários, os estrategistas estão nessa ponta. Ah, mas por que se eu tenho uma empresa estática? Por que se eu tenho uma empresa pequena? Se você é a própria empresa, você tem que estar em constante inovação hoje em dia, porque se você não estiver, a tendência é que você fique obsoleto, mesmo sendo um profissional, mesmo sendo uma média empresa, um profissional autônomo, uma média empresa ou uma grande empresa. Se essa área não estiver muito bem estabelecida, você tende a sumir do mercado, porque isso daqui começa a perder sentido para o mercado. Esse pessoal aqui vai sofrer para vender produtos. Como é que eu vou vender uma câmera fotográfica? Como é que eu vou vender algo que já está obsoleto no mercado, se eu não tiver capacidade? E aí as empresas começam a sumir nos seus setores e começam a ter a renovação. E a renovação vem por aqui, né? Porque essa área comanda o P&D. P&D é pesquisa e desenvolvimento, né? Tudo bem que a pesquisa veio daqui, mas é no desenvolvimento que ela se concentra. Onde tem, aí você pega os relatórios das Big Techs, pega os relatórios das grandes empresas do mundo, os laboratórios, as automotivas, né? O que é uma empresa automotiva se não o desenvolvimento do próximo projeto? O carro que você está comprando hoje, ele está obsoleto assim que já entra na sua mão. Você tirou ele da concessionária, ele já perdeu 10% do valor. Por que ele perdeu 10% do valor? Porque 100% do valor quase que está entrando na mão ali da empresa, ela está aportando aqui. Claro, ela vai pagar impostos, comprar materiais, pagar todo mundo, mas quase todo o lucro dessa empresa, ela está já desenvolvendo o próximo ano, já criando a sua próxima necessidade. E isso daqui vem carregado desse fator aqui, do marketing, que vai se apoiar no que isso daqui fizer e vai provocar no consumidor o desejo do novo. O desejo do novo. E o ser humano, ele tem essa chavinha interna, e a gente vai ter um vídeo só falando disso, que essa matriz também opera dentro de você. Então, ele tem essa chavinha interna que busca o novo o tempo todo. Então, a gente veio ao mundo para transformar, e teremos um vídeo só para isso aqui. Mas agora é importante você entender que é essa função, né, que tem que ter aqui nessa ponta, justamente com a governança, que isso aqui já é um fator de empresas maiores, empresas que respondem a CVM, ou empresas que são controladas, ou empresas com sócios de participações. Mas quando você tem um conselho, esse conselho geralmente é formado por visionários, por pessoas que entendem, que olham o mercado. Geralmente as grandes empresas, elas chamam executivos de outras empresas, chamam CEOs de outras empresas para fazerem parte do seu board, do seu conselho, dos seus advisors, que venham justamente trazer uma visão estratégica um pouco ampliada do que eles não têm. Então esse aqui é o cenário que a gente tem na ICP. Vocês guardem, coloquem isso em prática, mesmo de uma pessoa para 3 pessoas. Se você tiver 3 pessoas, eu aconselho, 3 pessoas na sua empresa, coloque uma na inteligência, mesmo que ela faça 10 funções, coloque uma com a produção, mesmo que ela faça 10 pessoas, com poder, mesmo que ela faça 10 coisas, que o financeiro está no poder, né? A controladoria dos gastos, mesmo que ela controle os gastos, mas ela tem que entender que ela tem que ter recursos para que essa área aqui de cima se desenvolva. Alguém tem que estar criando, alguém tem que estar à frente do mercado, alguém tem que estar inovando, trazendo uma pequena melhoria, um pequeno gesto, um agrado para o seu consumidor, uma estratégia de vendas para um dia para Black Friday, uma estratégia de promoção, uma estratégia de tudo vem da criatividade, tudo vem da inovação. Né? A informação traz a necessidade. Né? Eu tenho, sou massagista, o que eu faço? Né? Eu sou um pequeno vendedor de telefone, o que eu faço? Olha o seu mercado, ouça o seu cliente. Às vezes a massagem você pode agregar um óleo essencial para esse cliente,
você pode vender cheiro para ele, você pode vender outros tipos de tratamento, você pode levantando inteligência. Quanto que esse cara tem no bolso, quanto ele estaria disposto a pagar, e tudo isso são pesquisas. Ah, mas ninguém responde pesquisa. Não é bem assim. As pessoas respondem, basta estimulá-las. Você pode dar um brinde para responder pesquisas, pode, se você é massagista, dar uma massagem para 10 clientes que te responderem uma pesquisa, e 10 clientes é uma base de amostragem grande. E tem vídeos específicos aqui no YouTube falando disso, qual que é a amostragem que você precisa para ter uma base de clientes. Se você pensar bem, pesquisas eleitorais com 1.000 e poucas pessoas que representam uma nação de 200 milhões. Então, desde que bem distribuídas, acho que dá para a gente avançar nesse universo da pesquisa com muito pouco recurso. Né? Hoje você tem Google Forms, né? Você pode fazer uma pesquisa digital, enviar no WhatsApp, isso você vai levantando dados do seu cliente. E esses dados têm que passar por uma transformação criativa, e esse é a grande vertente de diferenciação das empresas no mundo, está aqui nessa vertente, na vertente estratégica criativa, né? Porque uma vez que, com o tempo, isso tende a virar commodity, a informação, né? A gente tem mais informação hoje do que num dia do que a gente tinha no século passado inteiro, praticamente. E a gente tem um poder de acesso financeiro, principalmente nos países desenvolvidos, países que não estão em crise. Você começa a ter um acesso financeiro para boas informações, boas ideias, para poder transformar e colocar em prática. Então, obrigado por assistir mais essa aula. Se você curtiu, compartilha, manda para todo mundo que precisa, e tem muita gente que precisa entender que essa é a roda que... Isso é uma roda que não para mais. É uma roda que não para mais. Quando você for ver, você vai estar... A sua informação vai estar gerando novas tendências, novos produtos, novos pontos de contato, novos serviços, novas inteligências de venda, novos produtos agregados, novas promoções. Isso vai abastecer financeiramente a sua empresa, dar o resultado, porque a gente gosta de inovação. E isso levanta mais informações, porque esse novo produto é um novo ponto de contato, é uma nova informação, uma nova pesquisa, isso vai se retroalimentando. E a gente ainda vai trabalhar uma pesquisa que só... Vamos trabalhar um vídeo, né, que só trabalha nessas duas áreas, para que você possa aprofundar que aqui dentro existe uma inteligência que foi muito aprimorada pelas Big Techs, onde você, entre chegar no produto final, entre você chegar no poder, entre colocar dinheiro, eles fazem pivotagens, que são mudanças de rota no meio desse caminho. Mas isso é para um outro vídeo. Até breve. Curta, compartilha e envia. Abraço!